Shalom, graça e paz, bem-vindo ao Café com AP de hoje, nessa nova temporada chamada Jesus, aonde nós vamos falar sobre o desejo de Deus se manifestar e que toda revelação tem um propósito que geralmente nos leva ao questionamento de como isso irá acontecer. E diante do impossível, Deus espera de mim e de você a nossa ação de fé. Eu sou o apóstolo Rafael Augusto e esta é a live devocional para uma vida plena chamada Café com AP. Carinhosamente, meus amigos me chamam de AP, que é a abreviatura de apóstolo, né? E que é esse enviado para plantar igrejas, para lançar fundamentos. E é para isso que nós estamos aqui, para lavar os pés, para servir e honrar o nome do Senhor Jesus através do nosso ministério. Muito bem-vindo, vamos chegando. Amanda, bem-vinda. Nelma, Fabi, glória a Deus, Deus abençoe poderosamente. Vamos lá, nessa nova temporada aí do Café com AP. O meu café está prontinho, e o seu? Só no Instagram aí eu acho que nós temos mais de 18 temporadas com os mais diversos temas para a sua vida. Estão ainda disponíveis aí no meu IGTV. E nessa temporada sobre Jesus, nós estamos aqui ministrando profundamente sobre a história, a vida daquele que mudou a contagem do tempo, a vida dos homens, aquele que foi prometido, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, né? Aquele que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus. Aleluia. Antes de eu continuar, eu convido você para clicar aqui no aviãozinho de papel e chamar o maior número de pessoas para participarem dessa live aí com a gente, né? Em nome de Jesus. Vamos lá, estou lançando aqui os meus convites. E você vai lançando aí. Muito bom. Pessoal chegando, maravilha. Gente, nós estamos aqui hoje na live de número 5 dessa temporada. Nós começamos falando sobre as profecias messiânicas, depois falamos dessa preparação do caminho, da quebra do silêncio de Deus, e agora nós chegamos nesta live chamada Revelação Ministerial, que está baseada em Lucas capítulo 1, do verso 26 ao verso 38, e era o mês de junho do ano 6º antes de Cristo, quando o anjo Gabriel foi enviado por Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse assim: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Porque para Deus nada é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela.
Aleluia. Pai, continua ministrando aos nossos corações através da Tua palavra neste exato momento. Senhor, que a nossa vida seja renovada, impactada, visitada pelo Teu Espírito Santo. Dá-nos entendimento, dá-nos graça e virtude, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Olha só, gente, Deus deseja se manifestar, Ele tem esse interesse em se revelar, e cada revelação vinda da parte de Deus tem um propósito. E geralmente esse propósito ele nos leva a um questionamento. Poxa, como que isso vai acontecer? E é diante do impossível que Deus espera a nossa atitude. Então a primeira coisa que a gente vê aqui nesse texto tão importante, né, do anúncio do nascimento de Jesus, a gente vê aqui a visita do anjo Gabriel para Maria, né, na cidade da Galileia, chamada Nazaré, e ela era noiva de José, e ela se mantinha virgem, ela se mantinha de certa forma a alcançar graça diante de Deus. Existem relatos históricos de que no meio do povo que esperava o cumprimento da promessa, muitas jovens tinham a esperança de serem a mãe do Messias. E por algum motivo muito especial, o Senhor escolheu que Maria fosse essa pessoa. Então vem a revelação para ela. Aqui surgem alguns pontos muito importantes. Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Significa que Deus continua se revelando. Amém? Bom dia, Eva. Deus te abençoe, querida. Deus quer se revelar para mim e para você. Eu tenho essa convicção, eu tenho essa certeza, eu tenho essa base bíblica. Deus quer se revelar continuamente para nós, seja de maneiras naturais ou de maneira sobrenatural. Deus não mudou. O movimento angelical na face da terra continua. Nós vemos aqui no começo do Novo Testamento uma invasão angelical, né, através aqui do anjo Gabriel, e com certeza muitos outros, né, trazendo revelações da parte de Deus. E Dr. Russell Shedd dizia que Deus não faz nada sem a atuação dos anjos como seus enviados, os seus mensageiros. Que revelação você tem esperado de Deus? Ou quais revelações têm te surpreendido? Quando a gente fala de revelação, eu quero reportar para uma das primeiras lives, onde eu falei sobre rema e logos. Logos é a palavra, se tornou a palavra escrita, e rema a palavra revelada, né? E nesse texto aqui, o que vem para Maria é uma palavra rema do anjo Gabriel. E toda rema na minha vida, na sua vida, ela vai ter uma base na palavra de Deus. Então, leia a palavra, busque a palavra, creia na palavra, cresça e deixa ela se transformar em rema. Deixa Deus se revelar para você. Essa revelação, ela vem para Maria de maneira muito específica. Aqui, no ano 6º antes de Cristo, né? Sim, é verdade, gente. O ano 0 não é o ano que Jesus nasceu, tá bom? Tem uma diferença de contagem. E os dois maiores historiadores do mundo concordam com apenas diferenças de 6 meses na maioria dos textos. E aqui, por isso que aqui vem apenas um mês, tá? Era o mês de junho, quando o anjo Gabriel aparece para Maria e traz uma revelação tremenda. E toda revelação tem um propósito. Deus não envia revelações por acaso. Então, toda vez que você buscar de Deus um direcionamento, entenda que esse direcionamento vem como resposta para as situações da sua vida, mas principalmente vem para revelar o interesse de Deus, a vontade de Deus. Então toda revelação tem um propósito. Olha aqui, o anjo Gabriel revela para ela, ele diz assim: eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho. Está aqui,
Olha o propósito de eu estar aqui, Deus está se revelando para você através da minha vida. E aí ele começa a dizer, por-lhe-ás o nome de Jesus. Olha como Deus é um Deus de detalhes. Gente, quantas vezes, talvez você viva isso, ou já tenha vivido o que eu vou falar agora. A gente acha assim, ah não, uma revelação assim é para quando a pessoa é crente muitos anos. Gente, se a gente for olhar aqui a história de conversão do apóstolo Paulo, ele teve um encontro com Jesus e começou a receber revelações imediatamente, específicas da parte de Deus. E é isso que é o normal, é o comum. Não a gente viver uma vida sem direcionamento. E aí nós vemos aqui Deus sendo específico. Olha, você vai engravidar, você vai ter um filho, você vai pôr o nome dele de Jesus. E aí começa a dizer o propósito da revelação. Olha, esse filho será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Toda a revelação de Deus nos traz direcionamentos específicos. Em meio à revelação, muitas vezes nós interpretamos as coisas imaginando como essas coisas específicas vão se realizar. Não é verdade? Aqui, muitos pensavam que Jesus assumiria imediatamente um trono, um governo político e econômico na sua época. Essa é a interpretação equivocada dos homens. Enquanto Jesus estava dizendo, olha, o reino de Deus está ao alcance da mão de vocês, e em breve ele estará dentro de vocês. Então toda revelação é específica, mas mesmo assim nós acabamos interpretando essas coisas da nossa maneira humana, limitada, carnal. Deus é um Deus de detalhes. Deus, ele fala antecipadamente para que quando aconteça, a gente tenha convicção de que foi ele que falou. Então aqui ele trouxe detalhes sobre a gravidez, sobre o nome e sobre o chamado ministerial de Jesus. A Bíblia nos fala que Maria ia guardando todas essas coisas no coração. Isso nos ensina o como agir diante das promessas bíblicas. Você viu na minha live de quinta-feira passada, eu falando sobre a revelação do mesmo anjo Gabriel, a Zacarias, pai de João Batista, e naquela revelação, né, ele é muito específico, mas ele dá um alerta pela incredulidade de Zacarias, de que Zacarias ficaria mudo. Então você recebe uma revelação e você tem que guardar isso no coração. Se você não sabe o que fazer com a promessa, não conte a promessa como bênção, guarde no coração. Muitas vezes nós não entendemos o tempo em que isso vai acontecer, nós não entendemos a maneira com a qual esses detalhes vão se manifestar. Então qual é o nosso papel? Guardar no coração. A Bíblia nos fala assim, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esconder no coração é internalizar. Internalizar. É internalizar a tal ponto que isso faça parte íntima de você, que emane naturalmente pelos seus poros. Ao ponto de você manifestar essa promessa, de você viver essa promessa. Agora, a nossa tendência diante da revelação, e principalmente da revelação do propósito de Deus, que nos surpreende, é nós ouvirmos e imediatamente apresentarmos as nossas fragilidades, as nossas limitações. Por quê? Porque toda revelação é sobrenatural e aponta para um impossível. Deus, ele espera de nós o impossível. E aí você fala, Rafael, não, mas espera aí, como é que Deus espera de mim, um ser limitado, frágil, né, feito de carne e osso, o impossível? Ele espera. Por quê? Porque ele sabe que esse impossível não poderá ser realizado na força do seu braço, mas sim na dependência do Espírito Santo. Por isso que ele nos convida a viver o impossível. Porque ele nos convida para vivermos conectados a ele, unidos
na dependência dele. E todos nós fazemos isso. Quando Deus nos fala do que ele vai fazer de maneira sobrenatural, a primeira coisa que vem à nossa mente é como isso vai acontecer. Você já pensou nisso? Você já viveu isso? Escreve aqui para mim. A gente pensa como Maria. Maria disse, como será? Como que eu vou engravidar e ter um filho se eu não conheci, não tive intimidades sexuais com nenhum homem? Tampouco com o meu noivo. Ela foi para o raciocínio lógico. Esse é o nosso caminho. Nós vemos Zacarias, quando o anjo diz que ele seria pai na velhice. Ele diz assim, como é que vai ser isso? Né? Minha mulher está estéril, eu também já estou idoso. Né? Nós vemos outros textos, né? Quando Deus vai chamando ali Moisés, né? Moisés coloca a limitação. Quando Deus se revela para Isaías coloca o seu problema, né? Eu sou um homem de lábios impuros. Todas as vezes que Deus se revela para nós, se torna latente a nossa fragilidade. Mas isso é um grande convite para que a gente ingresse na dependência de Deus. Então, o anjo aparece para Maria e ela diz, como é que isso vai acontecer? Sempre a gente busca um raciocínio lógico diante desses anúncios de milagres. E a resposta de Deus não vai ser uma resposta que vai inicialmente satisfazer o nosso raciocínio lógico. Deus não vai te dar aquela resposta que você fala assim, tá bom, agora eu entendi. Não, a resposta vai ser sobrenatural ainda mais. Maria pergunta e ele diz, olha como é que ele responde. Ele diz assim, o Espírito Santo vai vir sobre ti e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a tua sombra. Uau! Significa, é mais miraculoso ainda, eu vou conceber do Espírito Santo. Então, Deus ama que você pergunte. Deus não fica chateado, ao contrário, Ele espera que você coloque diante dele as suas fragilidades como pergunta a partir do momento que ele te traz a manifestação do sobrenatural. O problema é quando a gente usa as nossas fragilidades como desculpa para Deus não agir. Isso é um sério problema. Toda vez que você usa das suas fragilidades humanas como pretexto para não fazer a vontade de Deus, aí sim, aí vem consequências, tá? Vem punições e repreensões da parte de Deus, porque Deus repreende o filho a quem ama. Agora tem bônus nesse negócio. Olha que coisa poderosa. O Deus que revela e que apresenta um propósito. E quando a gente chega diante dele e fala, tá Deus, mas como é que vai ser isso? Né? A gente olha para as circunstâncias mesmo. E diante das circunstâncias a gente fala assim, Deus, vai ser impossível. Não vai dar. Pior. E quando não depende só da sua fé? Quando depende de fé de pessoas conectadas a você. Marido, esposa, filhos. É impressionante. Nós olhamos as circunstâncias e, humanamente falando, nós dizemos, é o fim, não vai dar. E aí a hora que Deus fala assim, só um minuto, tem mais coisa acontecendo ao seu redor. E aí é quando ele mostra o bônus. Olha o bônus de Deus na revelação. Toda revelação, gente, tem o bônus. Quem quer o bônus? Para que serve o bônus da revelação? O bônus serve para mostrar para a gente que a gente não é o centro do universo e que não é só o nosso problema que está sendo resolvido com uma palavra que desafia a nossa fé. Deus começa a revelar o que está acontecendo com as pessoas ao nosso redor. Deus está falando contigo. Olha que coisa tremenda. O anjo podia terminar a revelação aí que estava tudo bem. Gabriel podia ter ficado quietinho, falado, beleza, cumpri meu papel, vou dar o meu rolê. Mas sabe o que ele faz? Ele continua, né? Nosso querido e saudoso pastor João Carlos Marques dizia assim, esse Espírito Santo é fofoqueiro, faz fofoca santa.
né? E aqui o anjo continua trazendo aqui uma revelação de bônus. Ele fala assim, olha, e eis que também... Eu imagino, Gabriel estava muito afim de falar o que estava acontecendo, né? Ele disse assim, ó, eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês. Gente, primeira ecografia gospel. Está aqui, revelada no Novo Testamento. Disse que a prima estava grávida, diz que era o 6º mês, e ainda fala o motivo, o propósito disso. Porque para Deus nada é impossível. Então qual é o objetivo em Deus se revelar? É para mostrar que nada é impossível, para mostrar o desejo de desenvolver amizade conosco, a partir dos nossos problemas, até a manifestação do sobrenatural, para revelar os detalhes e os problemas. Bom dia, Ju Marques, Deus te abençoe. Para mostrar não só que Ele está solucionando as coisas conectadas à nossa necessidade, à nossa vida, mas que Deus está agindo coletivamente, Deus está alcançando pessoas ao nosso redor e Ele quer que a gente veja isso, para que a gente não viva uma revelação egoísta, para que a gente não fique achando que nós somos os únicos a terem problemas que precisam ser resolvidos, mas que a gente tenha uma visão panorâmica da manifestação do propósito de Deus. E esse é o bônus da revelação. Deus, além de falar contigo, Ele diz o que está acontecendo ao seu redor. Então Deus, Ele não somente cumpre o que Ele faz, mas Ele faz questão de dizer o que Ele está fazendo. Para quê? Para que quando aconteça, a gente saiba que foi Deus. Então Ele geralmente vai nos dar mais revelações a respeito de outros milagres ao nosso redor, para que a gente creia, para que estejamos atentos a essas conexões, né, das suas obras, e que a gente participe de maneira interativa, vendo esse agir coletivo de Deus. E dali Maria sai e vai para a casa da prima. E amanhã, se Deus quiser, eu continuo falando disso, tá? E amanhã eu quero falar sobre o Cântico de Isabel, tá? É uma live tremenda. Mas hoje, antes de terminar, eu quero te chamar para algumas ações pessoais de transformação de vida, né? Maria, ela termina dizendo assim, eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua rema, a tua revelação. E o anjo ausentou-se dela. Então, qual é a sua disposição? Às vezes nós temos a disposição de nos aproximarmos de Deus com a nossa necessidade. Mas quando Deus traz a revelação e diz o que Ele vai fazer e o que vai acontecer, Ele espera a interação. Deus, Ele poderia fazer tudo sozinho, mas Ele decidiu não fazer nada sem você e sem a mim. Por isso, eu quero te chamar para 4 ações aqui. Primeira delas, ache graça diante de Deus através das suas escolhas. Maria achou graça, ela foi vista, né? Deus achou graça em Maria, a favor. Então decida, as tuas decisões podem te levar a uma posição onde Deus se agrade, onde Deus manifeste o favor sobre a sua vida. As suas escolhas determinam seus destinos. Muitas pessoas reclamam dos seus destinos, mas elas não questionam as próprias escolhas. Então, primeira coisa, ache graça aos olhos de Deus, com a opinião de Deus ao teu respeito. Sabe, você imagina, Deus estava ali falando para Isabel, olha, você vai ter um filho, vai ser chamado João, ele vai ser grande aos meus olhos. Uau! Eu fico imaginando o que Deus fala de mim, o que Deus fala de você. Segunda coisa, receba o direcionamento de Deus. Toda vez que você tem uma fragilidade, um problema e você se aproxima de Deus, Deus vai te responder e vai te dar direcionamento. Então receba o direcionamento de Deus. Terceira coisa, escreve aí 2, receba o direcionamento de Deus. Isso é muito importante. Tá?
Eu quero, enquanto você está escrevendo, eu quero abrir um parênteses e mandar um meu abraço para o João C.T. Carvalho, pelos seus textos. Me enviou um texto maravilhoso hoje e aconselho vocês a seguirem ele e verem o que ele tem escrito. Maravilhoso, viu? Um grande abraço, continua fazendo o que você está fazendo, muito importante. Terceira coisa, gente. Então, segundo, receba direcionamento de Deus. Não adianta você só chegar e entregar o problema. Pede a revelação e recebe. Recebe. Terceiro, apresente as suas limitações. Deus não tem problema com isso. Não tenha medo de perguntar como é que vai ser. Interaja com Deus. Fala para ele, Deus... Por quê? Porque quando Deus te der o direcionamento, você vai falar, como é que vai ser isso? E fala para ele. Porque a resposta que Deus vai te dar vai suscitar em você a imediata apresentação de fragilidade. Você já sentiu isso? Gente, o ano passado eu recebi uma proposta de um trabalho voluntário, mas de um trabalho tão sério, que quando eu recebi a proposta, eu estava numa reunião. Eu fui ao toalete. Quando eu voltei, o meu nome estava na mesa para uma alta proposta. Eu falei, peraí, gente. É Copa do Mundo, Brasil e Alemanha, a gente sai, quando a gente volta está 7-0, né? Aquela proposta me projetou para todas as minhas fragilidades. Eu me segurei, que eu falei, para não chorar, porque eu me vi realmente nu diante daquela situação. Eu falei, meu Deus, eu não posso aceitar isso. E eu disse para as pessoas, eu falei, eu não posso aceitar. E as pessoas diziam, é por isso que você está pronto. Porque você não se acha pronto. Então não vai ter soberba, orgulho, etc, etc, etc. Então apresente as suas fragilidades para Deus. Diga para Deus, Senhor, como é que vai ser isso? E aí, olha a relação. Deus vai continuar falando e Ele vai te trazer os detalhes da capacitação que vai nos levar a viver o milagre. Deus não deixou Maria, Deus não ficou chateado com Maria, o anjo não falou, sabe? É engraçado porque Gabriel reclamou com Zacarias. Dizendo assim, porque você não creu. Olha que interessante, Zacarias colocou a limitação dele para Gabriel, mas colocou com incredulidade. Maria, a gente subentende-se aqui que ela colocou com interesse. Então você até pode se aproximar de Deus dizendo assim, Deus, eu quero crer. Ou eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Deus vai te responder. Agora quando você chega e fala, Deus, olha, eu tenho muito interesse em entender como que isso vai acontecer. Deus vai continuar se revelando para você. Olha aqui, no momento que você confessa que é fraco e limitado para Deus, é exatamente aí que Ele o faz forte e poderoso. Exatamente. E como que Ele faz? Através dessa troca. Tá? Você apresenta a fragilidade e Ele te dá a força e a capacitação e apresenta os detalhes. Ore comigo, Paizinho querido, nós nos dispomos a crer. Isso não significa que a gente é capaz ou que a gente está crendo nesse momento, mas nós estamos dizendo, nós queremos crer diante das circunstâncias, até contra as circunstâncias. Por isso, Deus, nós te pedimos, Senhor, dá-nos a capacidade de achar graça diante dos seus olhos. Nós decidimos coisas que vão determinar um destino profético para a nossa vida. Nós recebemos de Ti pela fé o direcionamento, nós apresentamos nossas fragilidades e recebemos do Senhor os detalhes capacitadores para a nossa trajetória. Atentos ao que o Senhor está fazendo, não só conosco, mas ao nosso redor. Em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Olha que tremendo aqui, ó. Karine, e já conectou a vida de Jesus e João, olha que tremendo, né? Mas seus discípulos tinham divergências de opiniões, continuar no propósito ouvindo a Deus para não se perder. Exatamente, exatamente. Nós vamos encontrar pessoas que vão divergir, né, Karine? A questão é você ficar firme no que Deus está falando com você, guardar no coração e seguir adiante. Por quê? Porque o tempo, eu digo que o tempo não cura, mas o tempo revela. O tempo dá oportunidade. O tempo dá a oportunidade de você conhecer
o que estava oculto e que virá à tona. A Bíblia diz que toda obra, quer seja boa, quer seja má, virá à luz. Então, não há nada melhor do que o agir de Deus através do tempo. Glória a Deus, gente. Bom, nós estamos no final da live do Café com a AP de hoje. Eu vou salvar essa live, você vai lá, curte, comenta e compartilha. Amém? Eu tenho subido as lives também para o YouTube, né? Então daqui uma horinha vai estar lá. E eu quero dar alguns avisos aqui. Você pode clicar no link da minha bio e agir de algumas formas, tá? Primeiro, vem para o grupo do Telegram da família do Café com a AP, são mais de 320 pessoas ali, onde a gente não tem desafios com algoritmos, né? A gente está ali comunicando diretamente, trazendo anúncios, fazendo enquetes, tendo essa troca, né? Esse compartilhar mais direto e cotidiano, né? Então clica no link da bio, vem para o grupo do Telegram, já entra ali dizendo seu nome, se apresentando, diz como conheceu a gente. Eu também procuro sempre saudar quem está chegando, tá bom? Segunda coisa, a gente está aqui num desafio 100 cristãos espiritualmente maduros, pessoas que queiram viver essa fé de maneira madura, através daquilo que a gente está ministrando. E nesse desafio eu estou convocando 100 pessoas que desejam fazer parte do nosso instituto chamado Alus Mundi, que é o nome do nosso ministério, e conhecer o nosso método Golden, o nosso método Dourado, onde eu estou reunindo quase 30 anos de ministério para acompanhar você de A a Z no crescimento espiritual, na cura emocional, na libertação e na visão do teu sacerdócio universal. É o que eu ensino e explico ali mais profundamente. E no link da bio está ali. Desafio 100, você pode se inscrever e eu vou entrar em contato com você. A gente tem uma plataforma pessoal de ensino à distância e toda quinta-feira a gente se encontra pelo Zoom, né, para desenvolver mais ainda aí esse relacionamento, ok? E a última coisa, gente, toda live eu fui exortado e orientado a dar a oportunidade daqueles que querem semear e ofertar no nosso ministério. Então, se você deseja, eu vou colocar aqui o meu e-mail, que é rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, tá? E se você deseja, está aqui à sua disposição. Eu quero agradecer a generosidade daqueles que têm semeado em nossa vida ministerial e nos possibilitado de seguir adiante com muitos projetos envolvendo inúmeras nações, inúmeros pastores e vidas preciosas para Deus. Um grande abraço, fica na paz. Se Deus quiser, a gente se vê na live de amanhã falando sobre cumpra os seus votos. E vamos seguindo nessa temporada chamada Jesus. Tchau, tchau. Deus te abençoe poderosamente.